Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Eu vou te fazer uma pergunta e gostaria que você se respondesse. Por que Jesus veio? Por que Jesus veio a esse mundo? Por que Jesus deixou de ser Deus e veio a esse lugar? Por que Jesus fez isso? Eu vou te falar sobre uma história que tem na palavra, que é os homens que estavam a caminho de Emaús. Esses homens, eles sabiam de Jesus, eles conheciam Jesus, mas esses homens, eles têm um entendimento errado da forma que Jesus, porque Jesus veio. Quando Jesus morre, esses homens vão falar assim, né? Jesus encontra com eles e vai perguntar por que vocês estão assim, o que está acontecendo? E eles vão dizer assim: você é a única pessoa que não está entendendo, não está sabendo o que está acontecendo. Morreu Jesus, um profeta. Nós esperávamos que ele fosse nos salvar, que ele fosse salvar Israel da mão, né, do governo romano, mas ele era só um profeta e ele não fez isso. O que a gente aprende em primeiro lugar com isso aqui? Nós aprendemos que nós entendemos errado por que Jesus veio. Nós estamos tão preocupados com as coisas naturais e com as coisas da terra, com a nossa vida, com as coisas que nos cercam, que nós não conseguimos compreender o porquê Jesus veio. Nós queremos que Deus, ele nos abençoe, ele nos dê coisas, ele faça coisas em nossas vidas, mas nós não estamos entendendo o que é que Deus tinha de propósito quando Jesus veio. Jesus, ele não veio para libertar Israel do povo do Império Romano. Ele veio para libertar Israel do Império das Trevas. Foi para isso que ele veio. E na nossa vida, ele não veio aqui para poder simplesmente nos dar casa, carro, viagens, dinheiro, alegrias, prazeres. Não. Quando nós vivemos com ele, nós podemos receber isso, mas o Senhor, ele não veio para isso. Não foi para isso que Jesus morreu naquela cruz. Não foi para isso que Jesus se colocou naquele lugar. Jesus, ele veio para algo muito maior. E quando nós vamos ler no livro de João 3,16, nós vamos ver a resposta correta. E a resposta correta diz assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o Filho único. Ele não tinha dois, ele tinha um. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, o propósito de Deus qual era? Quando Jesus vem para nos dar vida, e vida é abundância, como ele fala. Ele veio para que nós, crendo nele, venhamos ter vida eterna. Lá no livro de Efésios 2,8, vai falar que é a graça do Senhor. Então, o que ele fala? Ele fala assim, ó, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Foi o que Deus fez. Deus mandou Jesus aqui para nos dar vida e abundância, nos dar salvação pela graça. No livro de Lucas, capítulo 5, versículo 32, Jesus fala assim, ele vai falar dele mesmo. Olha o que ele fala. Não vim para chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Então, o que nós precisamos entender é que Jesus, ele não está aqui simplesmente para fazer os nossos desejos naturais, mas ele veio para nos buscar, para que nós, através dele, nos venhamos a arrepender da vida que nós levamos longe da presença dele, nos entreguemos a ele, aceitemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, único e suficiente Salvador, porque ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não há outra forma, não há outra possibilidade de nós vivermos, de nós termos uma vida eterna em paz, que não seja com ele. Porque vida eterna todos nós vamos ter. Só que uns serão com Jesus, outros serão no inferno. Depende da nossa escolha. Por isso nós precisamos entender por que Jesus veio. Ele não veio como os homens de Emaús pensavam, que era para poder trazer libertação, transformação, fazer proezas no campo natural, mas sim o espiritual. Jesus veio para isso, para nos transformar, para nos tirar do governo do inimigo, do governo do diabo e nos transformar para o poder dele, para o governo dele. Porque todos nós que nascemos, vivemos, morremos, e nesse meio tempo não fizermos opção por Jesus, não declararmos que aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador e que somente Ele nós vamos guiar os nossos passos e colocar o nosso coração em dependência, então todas as pessoas que não entenderem isso não vai ter uma vida eterna com Ele.
Tu vai ter uma vida eterna, mas não vai ser na salvação de Jesus. E a salvação de Jesus é tudo que nós que conhecemos a Cristo nós almejamos. É o que melhor e a única coisa poderosa, é a única coisa tremenda que o Senhor fez para nós. Foi nos dar a oportunidade de nos arrependermos e andarmos no caminho dele. Essa é a minha mensagem para você. Se você já aceitou Jesus, não abra mão. E se você não aceitou Jesus, você precisa de refazer seus caminhos, você precisa de redirigir os seus passos para que você tenha essa mesma oportunidade. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.